Então o negócio é o seguinte, tem uma lista com bastante coisa pra gente fazer. Não faz, não tem problema, a gente faz. Só que eu vou fazer um exercício e depois eu te pedir pra fazer um parecido. E assim a gente vai, tá? Porque Tá bom. se só eu ficar fazendo, não tem graça. Porque senão você põe no YouTube, vê alguém melhor que eu fazendo conta. Aqui tem que ser um pouquinho participativo. Deu um bug aqui no meu computador. Pronto, agora sim. Vamos tentar resolver este probleminha. Então, por exemplo, se esse problema agora caísse numa provinha para você, você saberia resolvê-lo? Não, Saberia começá-lo? Nem começar você saberia. não, eu tive muito problema na primeira prova. Tipo assim, limite foi ótimo pra mim, mas chegou em derivados e eu não sabia fazer. E aí, como tem que fazer a derivada das funções trigonométricas, eu não sei fazer nem as normais. Olha só, limite costuma ser mais. Calma aí. Limite costuma ser bem mais fácil, não, bem mais difícil do que derivada, tá bom? Então, se você aprendeu bem limite, estranho-me em você não saber derivada. Portanto, eu acho que eu vou usar esses primeiros momentos da aula para te explicar como derivar. Então, vou te explicar o que importa, porque eu acho que o teu professor ele pode ter te enrolado, né? Quero dizer, ele pode ter dado mais ênfase para aquilo que você não precisa de fato para resolver Uhum. problemas, entendeu? Então eu vou te mostrar o que realmente você precisa para resolver problemas. Então, deixa eu ver bem os problemas que tem aqui, né? Tem umas derivadas bem tranquilas de fazer pelas regras mais simples. Tá pedindo uma derivada segunda. Tá pedindo um problema aqui só é facinho por derivada. Aqui envolve um pouco de teoria, a gente pode deixar isso para depois. E aqui função composta, que é matéria de ensino médio, né? Mas tudo bem. E aqui função inversa, também matéria de ensino médio. Função composta é colocar uma função dentro da outra. Função inversa é isolar a outra letra. Se o y está isolado, a gente quer isolar o x. Então essas duas aqui nem cálculo é, tá? Agora essas aqui são. Então vamos focar em aprender a derivar primeiro. Então eu vou abrir aqui a minha apostila e a gente vai primeiro aprender a derivar. Tá bom. Então, assim, ó, como você pode ver, eu estou numa apostila que já é muito mais resumido que um livro, né? Eu até recomendo vocês que estudem por apostilas, porque livro é um negócio mais para professor, é muito teórico, assim, não precisa de tanta coisa para resolver os problemas de prova. Ah, daí é o seguinte, né? E mesmo assim eu já estou quase na metade da apostila, ou seja, já passou toda a revisão de função, limite, etc. E também passou o comecinho de derivada, que é a parte por definição e a parte de reta tangente. Mas por isso eu tô pulando, tô indo para o que realmente mais importa, beleza? Eu duvido Tá muito bom. que você sair daqui dessa aula sabendo o que eu vou propor, só desse regras de derivação, você não tira pelo menos um 8 nessa prova. Então vamos lá. Algumas regras, vamos lá. Derivada de uma função constante. Bem, ele está dizendo que se a sua função é constante, a resposta é zero. Veja, o que é derivada? Derivada, assim, a definição bem grosseira, é uma taxa de variação. Então a pergunta aqui na prática é: qual é a taxa de variação de algo constante, ou seja, de algo que não varia, certo? Bem, a variação de algo que não varia é zero, não é mesmo? Então por isso a resposta deu zero. Agora, um exemplo de, de situação onde acontece isso é essa aqui, ó, funçãozinha igual a 10. Então, qual que é a derivada aqui? É zero. De modo geral, a gente usa mais essa regra quando a gente está derivando uma função maior e algum termo dela tá sozinho lá. Só número, sem x do lado, né? Daí a gente deriva e dá zero. Muito bem. Regra da potência. Nós temos aqui o nosso teoreminha que diz que a regra da potência, ela diz o seguinte aqui para nós. Que se você tem um x na n, a derivada fica nx na n menos 1. Ok? É, A gente chama isso aqui de regra do tombo. Então, por exemplo,
Se você tem o x ao quadrado da vida, o que que vai acontecer? Vai cair o 2, 2 menos um em cima, certo? Essa vai ser a derivada. 2x, beleza? Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó, x elevado a sétima, qual que é a derivada? Caiu 7, 7x elevado a 6. E assim vai, ok? Tá. Então tá bom, bem tranquilo. Pela mesma lógica, essa outra derivada aqui deu 1, pela mesma lógica. Qual que é a ideia dessa lógica? É que nós temos, por exemplo, aqui x elevado a 1, né? A gente não escreve isso de modo geral, mas a gente sabe que tem um ali em cima. Então cai o 1, fica 1 menos um em cima. Quanto que é 1 menos um? Zero, não é mesmo? Sim. Agora, o que que tem de legal em ser zero? Que a gente aprendeu quando é criança, que qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, por isso que a resposta deu 1. Beleza? Uhum. Maravilha. Outra regra muito importante é o seguinte: agora a constante está multiplicando uma função. Daí ele está dizendo o seguinte: se você tem uma constante multiplicando uma função, a derivada aqui vai ser zero. Ok? Ou melhor, nossa, olha, eu tô falando besteira. Eu tô com a cabeça em outro lugar. Eu ia, na verdade, dizer o seguinte: você ignora a constante, diferente do outro caso, onde a gente dizia que era zero, certo? E a gente acaba por derivar apenas a função, ou seja, aquele termo que depende de x, ok? Uhum. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Temos alguns casos, por exemplo, 3x elevado a 4. Que é isso? Pela regra lá, a gente ignora o 3 e vai derivar só o x a 4. Caiu 4, 4 menos um em cima, certo? O fato de ter caído 4 aqui já multiplica ele pelo 3 e vira 12. Então, regrinha básica aqui do tombo, né? Essa regra tu conhecia? Não. Então, eu tô um tanto quanto impressionado assim com a tua aula de cálculo, porque é bem natural que seja a primeira coisa que eles ensinam e vocês façam um monte de exercícios disso, sabe? Porque essa regra Não. aparece com uma É frequência que no gigante. dia que ela começou a explicar, eu fiquei doente e fui pro hospital. Aham, Então a primeira aula eu não tive. Aí certo. eu entrei na metade. Entendi, entendi. Muito bem, né? Acontece. Então, vamos pensar aqui. Vamos para a próxima regra. Essa regra é muito simples, né? Tipo, você viu como é que ela funciona, né? Cai o número menos um. Muito tranquila, né? É a regra do tombo, assim. Quando é que é a tua prova? É, terça. Assim, eu acho um pouco tarde já para você saber pra ter aprendido essa regra agora, mas a prova também não parece que vai estar tão difícil assim. As questões não têm um nível muito alto. Então vamos lá. Ó, uma outra situação. Soma. Se você tem a soma de funções, ou seja, soma de coisas que dependem de x, soma de coisas que você tem que derivar, você vai fazer o seguinte: vai fazer a derivada de cada um separadamente, ok? Então, Ok. apareceu assim, você deriva separadamente. Então, por exemplo, eu suponho que essa conta aqui você não saiba derivar, mas tudo que você precisa para derivar eu acabei de falar. Então, eu vou fazer ela, depois eu vou te pedir uma parecida, tá bom? Tá bom. Então, a gente quer derivar. Então, o símbolo derivado é esse risquinho aqui, o apóstrofe. Então, vai ficar 6 raiz cúbica de... Opa, tem um detalhe. Normalmente, a gente não escreve raiz para derivar, nunca. O que a gente faz é escrever como potência fracionária, entendeu? Isso aqui é coisa que a gente aprende lá no oitavo ano, nono ano da escola. Não tem nada a ver com cálculo. É só uma outra forma de reescrever raiz, ok? Uhum. Tá. Regra de potência, em outras palavras. Outra coisa, né? Eu falei que constante pode sair para fora. Então eu foco em derivar só o x. Agora também vou derivar só onde tem x. E aqui não tem como fugir, né? Vou ter que derivar o 7. Beleza? Então agora vamos aplicar as regras. Agora que não tem mais a raiz, ficou simples de entender qual é a regra. A regra do tombo. O número que está aqui cai e fica ele mesmo menos um. Lembra da regra? É isso. Uhum. Aqui é a mesma coisa. Cai o 2
2 menos um. Muito fácil. E qual é a derivada do 7 sozinho? O 7 é uma constante, então a derivada é zero. Beleza? Sim. Então, beleza. Aqui vai ficar 6 vezes um dividido por 3 dá 2. E aqui vai ficar quanto? Um terço menos um. Bem, é um terço menos 3 terços. Não é mesmo? Porque assim, como é sempre menos um, eu vou te dar essa dica. Sempre escreve como uma fração do denominador da outra fração do problema. Né? Quando tiver fração, é claro. Porque daí fica fácil de fazer a subtração, porque a gente aprendeu na escola que para fazer a subtração precisa ter o mesmo denominador. Daí a gente junta os numeradores e faz a conta, certo? Uhum. Só não tem subtraçãozinha de fração. E 3 sobre 3 é um, né? Só outra forma de escrever o número um. Muito bem, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. X. Pronto. Agora, para terminar, só falta fazer essa conta. Eu acabei de fazer ela, mas vou escrever de novo aqui. Vai ficar 2x elevado a menos 2 terços mais 6x, beleza? Sim. Show de bola? Show de bola. Então, vamos revisar o que eu fiz. Parari parará. Primeiro eu reescrevi a raiz como uma potência fracionária e mostrei onde eu queria derivar. Hoje veja que eu já estou indicando aqui com o símbolo de derivada. Já não é só F, agora é F'. Isso aqui é importante para o professor, hein? Agora aplica a regra, já não tem mais a linha, porque a regra da derivada foi aplicada. Caiu um terço menos um. Caiu 2, 2 menos um. Zero aqui. Faz a conta e já era. Beleza? Beleza. Então agora eu vou pedir uma para você. Mesma regra, mesma coisa, mesmo tudo, hein? Vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado mais x à quarta sobre 2 mais π. Beleza? Ó, quando eu peço para vocês fazerem uma conta, eu gosto que vocês tentem fazer sem me perguntar, porque na hora da prova eu não vou estar lá para responder. Não tem problema nenhum você errar, você vai me mandar o que você fez, tá? Se errar, errou, não tem problema. Tá. Ah, deixa eu te mandar aqui o que você fez, tá? Ou quiser, o que eu fiz e que vai te ajudar a fazer. Então você faz aí, se errar, não tem problema.
Eu mando a foto pra ti? Isso mesmo. Vamos ver se você pegou a ideia. Legal, você escreveu assim, só acho que é um tanto quanto redundante, né? Você já poderia ter escrito 2/3, mas tudo bem, não tá errado. O que tá errado para um professor de matemática é o seguinte: não existe equação sem igual, ok? Então você deveria ter escrito f de x igual a isso aqui tudo que você escreveu. O problema é, você está fazendo uma conta de cada vez aqui. Aqui você ainda não fez a derivada, né? Que você só reescreveu. Uhum. Concorda comigo? Sim. Aqui você já fez a derivada. Tá errado. Você não pode fazer uma coisa de cada vez sem indicar o que você está fazendo, entendeu? Ó, olha o que eu fiz. Eu, primeiro, indiquei que eu ia derivar. Depois eu derivei. Eu já estava colocando aqui o símbolo de derivado. Aqui tem parte que está derivado e tem parte que não está derivado. Entendeu? Tu entende o teu erro? Percebeu o teu erro? Sim. Tá. Então tá bom. Daí você, de novo, foi um tanto redundante aqui. Aqui você não mexeu em nada, manteve o pi também. Ah, você não derivou esse cara, né? Veja, né? Eu reescrevi. Eu mandei o que eu fiz, né? Eu reescrevi, beleza, 1/3. Escrevi a raiz como 1/3. Daí eu derivei. Cai 1/3 menos 1. Certo? Uhum. Você só reescreveu. Você não derivou. Cadê o 2/3, 2/3 menos 1 em cima? Você não fez, né? Então tá errado. Aqui também tá tudo errado. Em nenhum momento eu peguei o expoente do 3 e joguei na parte de baixo. O 3 aqui cai apenas, né? Fazendo a regra do tombo. O 3 cai. Ficaria 4 vezes 3, x ao quadrado sobre 2. Percebeu o seu erro? Você colocou o 3 embaixo, levando ao cubo. Nada a ver. Eu acho que você não pegou muito bem as ideias ainda não. Eu vou fazer essa aqui para te pedir para fazer uma parecida depois. Vamos lá. Ó, mas é problema que eu fiz. Enquanto tu não souber direito, não inventa coisa. Olha o que eu fiz e a conta que eu te peço, ela é sempre a mesma que eu faço, só com um número diferente. Mas a lógica é toda igual. Então é só aplicar a mesma lógica, beleza? Então vamos lá. Agora a derivada vai ser quem? Aqui eu vou reescrever como 2/3. Vou simbolizar que eu tenho que derivar ainda. Aqui, esse 2 dividindo, eu posso passar ele para fora, por regra de matemática básica, né? Ele vai para fora, x na quarta aqui. Se eu quisesse, eu poderia deixar ele ali dentro. Mas a gente aprendeu que número constante sai para fora da derivada. Então vamos fazer isso para deixar organizado. Pi, você derivou certo, era zero mesmo. Alguma dúvida no que eu fiz até aqui? Não. Tá, então continuando.
Agora vamos fazer a derivada. Caio 2 terços. 2 terços menos um. Mantenho o meio aqui. Caio 4. 4 menos um. E pi você já sabe, é zero, que é constante. Muito bem. Agora é só fazer essas continhas para dar uma simplificada. Vai ficar 2 terços. Bem, 2 terços menos um, não sei de cabeça, não tem problema. Escreve 2 terços menos 3 terços. Não tem pressa. Mas faça as coisas organizadas, entendeu? Um meio vezes 4. Mesma coisa que metade de 4, é 2. 4 dividido por 2, 2. E aqui 3. E agora eu posso resolver essa conta com calma. 2 terços menos 3 terços. Mantenho o 3 embaixo. 2 menos 3 dá menos um. Alguma dúvida? Não. Maravilha. Então, agora eu vou te pedir outra. Vamos lá. Vai ser a função 5, 5, 2 mais x elevado a 3, 6. Não, 3 sobre 6 embaixo, mais 10 elevado a 10. Beleza? Então eu vou te enviar o que eu fiz. E, de novo, olhe o que eu fiz e adapte a sua situação. É praticamente a mesma coisa, só mudou os números, tá bom? Tá. Eu não vou te cobrar nada que eu não tenha te ensinado. Então vá lá.
mandei. Ah, agora parece um pouco melhor. Vamos ver. Beleza, você está indicando que vai derivar isso aqui, já jogou a constante para fora. De novo, você já poderia não ter sido redundante, já escrito 2/5, mas beleza, não está errado. O que é isso? Por que tem um Hum. meio aqui? Ah, é pra ser um sexto. Você copiou o que eu fiz, né? É para copiar, mas não é igual, né? É pra ser um sexto. Era para ser um sexto, muito bem. Daí cai o 3. 3 menos 1 aqui é zero, você percebeu bem. Eu coloquei para trollar mesmo, você não caiu na trollada. Porque é zero, isso aqui é um número. Daí você cortou. Sobrou só esse cara, aqui você fez a subtraçãozinha certinha. E aqui era para ser um sexto, então não daria isso, né? Mas você esqueceu do que estava em cima do x. 3 menos 1 é 2, né? Era para ter um 2 aqui em cima, concorda comigo? Sim. É. Então, assim, tá faltando consistência, ok? Quero dizer, eu percebo que você está entendendo, mas você tem que fazer com confiança. Veja, você sabe fazer essas contas, né? Eu estou te mostrando, você está entendendo, você sabe fazer. Então, faça com confiança, beleza? Vamos para a próxima regra, não dá para a gente ficar só nessa. Deixa eu fechar aqui. Regra do produto agora. A regra do produto é o seguinte: quando você percebe que você tem uma função que é a multiplicação de uma função vezes outra, é o caso aqui, por exemplo, uma função vezes outra função. A derivada pode ser escrita como derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? Uhum. Isso. Então, né, a gente vai usar bastante essa regra aqui. Vamos ver um exemplo. Ó, aqui, a função que ele deu. X ao quadrado vezes raiz de x. Então, a gente consegue observá-la como uma equação que é uma multiplicação de duas coisas, né, duas funções de x. Então, a gente pode utilizar a regra do produto. Veja só. Aqui ele já está falando da derivada, ó, o risquinho de derivada. Você não colocou isso na sua lista também lá, né? Tipo, o risco você colocava, mas de novo você esqueceu de escrever F' antes do igual, né? Você não escreveu F' antes do igual. Os professores cobram esse tipo de coisa. Então, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Uhum. Então agora é só fazer essas contas, né? Derivada de x ao quadrado, 2x. Isso aqui mantém igual. Derivada de x ao meio. Cai um meio menos um. Um meio menos um é menos um meio. Então, por regra de potência, quando você tem um sinal negativo na potência, você pode passar ela para baixo da fração. É uma regra que a gente aprende lá no 8º ano da escola. Que é assim, se você tem um negócio do tipo a elevado a menos n, você pode, se você quiser, escrever isso aqui como 1 sobre a na n, entendeu? Que foi o que ele fez ali com a resposta que tinha dado na derivada. Basicamente, a derivada deu isso aqui, x na menos 1 meio. Então, ele passou para baixo. Só que meio é raiz, quadrada, por sinal. Essa é a regra. Claro, a gente não coloca nem um nem o 2. Foi o que ele fez ali, por isso que ficou aqui embaixo, uma raiz, né? Pode parecer estranho isso, derivado ter virado isso, mas faz todo sentido do mundo, tá? Tá. Claro, tem que fazer as contas para ficar bem ligado, mas você já fez contas aí que envolviam raiz, então você já tá entendendo. Dele tá falando que dava para juntar isso aqui tudo e ficar igual a isso. Eu acredito por quê? Porque já dava para ter juntado aqui em cima, né? Aqui nesse termo você já poderia ter juntado. Por regra de potência, isso aqui não envolve cálculo diferencial. Isso aqui é coisa que a gente aprende no 8º ano da escola. Bases iguais somam seus expoentes. Então foi o que ele fez aqui na solução 2. Ele primeiro juntou esses caras. Ficou assim. 5 meios. Daí, tendo em vista isso, pela regra do produto,
Vai ficar 5 meios, cai os 5 meios, né? 5 meios menos um. Daí vai ficar isso aqui. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então agora eu vou fazer um exemplo e depois eu vou te pedir para fazer um parecido também da regra do produto. Regra do produto, tudo que eu tô falando aqui tá aparecendo na tua lista, né? Então, tudo que eu tô falando é muito útil. Vamos supor essa situação aqui, ó. Beleza. Uma coisa que um aluno poderia querer fazer é a distributiva. Só que a distributiva eu acho que é muito trabalhoso. Muito chato tu ficar juntando termo e tudo mais. O que que a gente vai fazer então? A gente vai fazer a regra do produto. Se a gente consegue identificar que a nossa função é um g vezes um h, a derivada vai ser, né, como eu já falei algumas vezes agora há pouco, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? Uhum. Agora a gente só precisa identificar quem é a primeira e quem é a segunda. A primeira é essa aqui. Ó. Quem que é a derivada disso? Essa derivada aqui é facinha. Eu vou colocar no parênteses porque eu sei que eu vou precisar multiplicar todo mundo depois. Todo mundo que é o gelinho, todo mundo que é a galinha. Derivada de 3x ao cubo, 3, de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de mais 5x, é isso. Agora, h. Quem é o h? É esse cara, é o segundo. Quem que é o galinha? Cai esse, fica 4, 3. Essas aí você já pegou bem, não é mesmo? Uhum. Então tá bom. Então agora o que que eu vou fazer? Vou pôr as pecinhas no quebra-cabeça. Você tá percebendo, Ana? Eu tô fazendo as coisas separado e agora eu vou juntar tudo aqui nesse quebra-cabeça, né? Quem que é o primeiro ali? Derivada da primeira. Então vamos colocar a derivada da primeira, o gelinha. Eu só venho aqui e copio. Esse é o gelinha. Vezes a segunda normal. Tá aqui a segunda normal. Mais a derivada da segunda, vezes a primeira normal. Opa. É, não vai caber, né, na linha aqui, mas você entendeu, né? Beleza? Sim. Que bom. Então, claro, daí você poderia pensar, professor, e agora eu tenho que simplificar? Não, eu não gosto que, entre aspas, simplifique, porque para mim tá mais simples assim, né? Aqui eu consigo ver que o aluno entendeu quem é a derivada, que aqui tem que estar normal, que aqui tem que estar normal. Eu acho melhor para o professor dessa forma. Então você não vai ficar fazendo distributiva desnecessária, tá bom? É capaz de você errar uma conta no caminho e tal. Então é o jeito mais tranquilo de resolver. Agora eu vou colocar uma parecida para você. Beleza? Eu vou te enviar o que eu fiz aqui Uhum. e você pode fazer com bastante calma. Ó, tenta fazer que nem eu, não esquece os detalhes da minha resolução. Eu sou chato, é que eu sei que eles cobram essas coisas. Então, mas eu sou chato, né? Mas é só para você não ir mal na prova. Deixa eu mostrar para você aqui o detalhe importante, né? Tenta fazer colorido, ou faz um risco colorido embaixo para indicar quem é quem, né? Que nem eu fiz aqui com cor diferente. Tenta, né, lembrar que quando você está falando de função, é a função. Quando você está falando de derivada, tem o risco. E assim vai, faz em pedaços, que nem eu fiz, né? Depois junta tudo, beleza? Beleza. Então vai lá, força.
Mandei. Mandei. Hum. Alô? Desculpa a demora. Vamos ver. Ah, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Ah, daí, você identificou que a primeira. Bem, você não identificou a primeira, mas tudo bem.
Porque aqui você escreveu gelinha. Mas isso não é gelinha. Você legal, você colocou uma linha aqui, agora que eu vi. Então tá tudo certo. Mas seria legal você escrever G também, né? Eu não escrevi só linha, né? Veja só, eu escrevi G e depois a gelinha. Escrevi H e depois a galinha. Mas tudo bem, não tá errado. Daí você fez isso aqui, certo H, certo gelinha, certo o a galinha. Agora é só colocar quem é quem na sua posição. Maravilha, nota 10. Agora podemos ir para a próxima. A próxima é uma regra bem parecida, que é a regra do quociente. Obviamente, ela surge dessa mesma regra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos identificar quem é o de cima e o de baixo. E daí vai ser derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Então, aqui está uma função que é um quociente, tem a parte de cima, tem a parte de baixo. E fez o mesmo esquema. Derivada do de cima, de baixo normal, menos derivada do de baixo, de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Eu não vou te cobrar para fazer isso, porque é praticamente a mesma coisa que a gente acabou de ver, né? O que eu vou fazer aqui, e depois vou te pedir uma parecida, é uma situação onde envolve as duas regras ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Essa aqui vai ser longa. Por isso tem que fazer com bastante confiança. Não vou dizer atenção, porque quando a gente está fazendo uma conta, a gente obviamente está trabalhando ali com atenção. O que a gente não tem, às vezes, é confiança no que está fazendo, faz de qualquer coisa, de qualquer jeito e acaba chegando em erros de sinal, coisas bestas assim. Então, vamos lá. Digamos que a gente tem a seguinte situação: f de x igual 3x à quarta mais 5x à segunda, que multiplica x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 3x. Como você pode perceber, aqui a gente tem divisão, mas também temos multiplicação, certo? Portanto, o que a gente vai fazer? Bem, qualquer ordem que tu escolha para fazer vai dar certo se fizer as contas do jeito certo. Acontece que eu vou escolher a ordem que eu acho mais apropriada. Então, fazer a ordem que eu acho apropriada. Eu acho que é melhor fazer a regra do quociente primeiro. A gente identifica o cara de cima e o cara de baixo. A derivada vai ser derivada do de cima vezes de baixo normal, menos derivada do de baixo vezes de cima normal, dividido pelo de baixo normal quadrado. Ok? Uhum. Aham, então tá bom. Daí vai ficar aqui G'. Bem, quem é G, né? Vamos identificar quem é G. G é o cara de cima. Quem é o cara de cima? Tudo isso aqui. Então eu vou escrever aqui. G igual a isso. Agora, quem que é G', então? A derivada disso. Quem que é a derivada disso? Derivada de um mais outro, aquela história toda. Certo? Então agora, nosso G' vai ser 12x ao cubo mais 10x vezes x mais 2. E aqui 3x à quarta mais 5x ao quadrado, dividido por a derivada desse cara. Quem é a derivada de x é 1, quem é a derivada do 2 é 0. Certo? Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Uhum. Agora, claro, daria para simplificar? Dá, mas eu não quero. Eu prefiro deixar assim e eu já falei o motivo. A menos que o professor mande simplificar, assim tá ótimo. Quem é o H agora? É isso. Tá aqui. E derivando
É 2x menos 3. Pronto. Agora que eu tenho G, G', H, H', eu já tenho a conta feita. É só colocar as peças no lugar. Então eu tive que fazer um G' bem louco ali, né? Então primeiro G', G' vezes H. Quem que é o G'? O G' é esse cara todo aqui. Como esse último cara é um mais zero, né? Então eu vou simplesmente apagar ele, porque é muito redundante, né? Derivada do de cima, toda ela, vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo, vezes o de cima normal. O de cima normal é esse cara aqui. Opa. Dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Que é esse cara aqui ao quadrado. Beleza? Dá para simplificar? Dá, mas vamos deixar assim. Assim eu consigo dizer bem certinho se você acertou, porque aqui tá derivada, aqui tá o normal. Aqui tá derivada, aqui tá o normal. O normal ao quadrado de baixo. Beleza? Beleza. Que legal, né? Foi longo, mas foi de boa. É só fazer as coisas assim passo a passo. Muito bem. Então, agora eu vou te pedir para fazer uma parecida. De novo, tu vai fazer na ordem que tu achar mais apropriado. Eu acho que a ordem mais apropriada, eu não vou dizer qual é, mas é uma ordem um pouco diferente da minha. Por que que não salvou aqui? Vamos, pronto. Agora, o que é que nós vamos ter aqui para pôr para senhorita? Vai ser isso aqui, ó. X ao cubo mais 2x dividido por 3x à quinta mais π vezes 5x mais 1. Beleza? Beleza. Praticamente a mesma coisa que eu fiz. Eu vou te mandar o que eu fiz. Só que parece aqui que é mais interessante a gente ver a multiplicação primeiro, né? Tipo, eu vejo na minha mente insana de matemático aqui, essa vez essa. Então talvez começar pela regra do produto. Ok? Então vai lá, força.
Mandei, essa eu achei bem complicadinha. Bem, a princípio era a mesma coisa que eu fiz, só mudava a ordem, né? Vamos ver o que você fez. G e H, beleza. Você não fez o que. Bem, depende, né? Vamos ver o que você fez. Você chama essa de G, essa de H. Daí. Aqui? Essa ali era a segunda, que era o 5x mais 1. Essa ali de baixo. Não tá muito organizado isso. Derivada da primeira. Não, é isso aqui. Cadê a resposta? Resposta é isso aqui? Uhum. Tá. Você tinha que fazer a regra do quociente desse cara em algum momento. E daí você tinha uma multiplicação. Então seria a derivada desse cara aqui, que você parece que circulou tudo e chamou de gelinha. Sei Não, lá. G em cima e H embaixo. Tá. Daí a regra do quociente desse cara. Tá ali embaixo e o produto em cima. Certo. Tá, então isso que você escreveu aqui é a derivada só desse aqui tudo. Né? Desse pedaço aqui todo, né? Não, eu coloquei o 5 ali. Que Então, seria. então, É que então eu não tá. sabia se eu podia juntar as duas. Tipo, colocar sobre um antes de derivar ela. Eu juntar em uma fração só. Tá, peraí. Se a gente pensar pela. Ah, tá muito bagunçado, isso aqui não tá fazendo sentido. A coisa vai e volta. Eu nunca faço conta assim, sempre coloco uma embaixo da outra. Ó, vamos lá. A gente pode identificar isso como um termo, isso como outro. Se você não deixar claro que você está identificando, o professor vai ficar confuso, que nem eu fiquei. Então, vamos pensar assim. Eu não poderia, antes de derivar, juntar elas, tipo, colocar sobre um na segunda, fazer a regra de 3, que é da 3x na quinta mais π, multiplica pelo de baixo, divide pelo de baixo, multiplica Claro pelo que de cima. não. Multiplicação cruzada é só quando tem coisa um Não, igual, né? para juntar as duas. Aí você coloca, tipo, divide, coloca sobre um 5x mais um, e aí você Ah, junta em fazer a uma só. multiplicação das frações? Sim, É, poderia. Só que assim, é, poderia, não tem problema nenhum. eu Daí pensei em você, fazer isso, mas não você precisava. teria uma conta parecida com a minha, né? Mas aqui a ideia é tentar fazer de um jeito um pouco diferente do que eu acabei fazendo da outra, mas funcionaria também. Quer ver? Vai funcionar, vai ser o mesmo trabalho o que eu vou fazer aqui do que se você fizesse o que você estava pensando. Se liga no que eu vou fazer. Eu vou pensar o seguinte, né? Eu conheço a regra do produto. Se eu tenho um G vezes um H, eu sei que a derivada é. Eu estou sendo redundante nisso, mas você nunca faz, né? Se você fizer, você não vai cometer erros. Então faça essas coisas redundantes aqui. Agora,
Vamos identificar quem é quem, né? Quem que é G? G é esse primeiro cara da multiplicação, certo? Uhum. Isso. Então agora eu tenho que encontrar G'. Quem que é G'? G' vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo normal, certo? Derivada de cima vezes o de baixo normal, menos derivada do de baixo vezes o de cima normal. Tudo isso dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Tá vendo? Tudo isso que eu escrevi é só o gelinho da minha conta. Mas eu sei o que está acontecendo aqui. Tá tudo muito claro. Agora eu vou fazer as derivadas dos pedacinhos. Quem que é a derivada aqui? 3x ao quadrado mais 2. Vezes esse negócio. Agora aqui. Derivada desse. 15x. Esse normal. Beleza? Uhum. Tudo isso para encontrar só o gelinho. Né? Na fórmula aqui, para a resposta final, vou precisar do gelinho, do G, a galinha. Então, quem que é o H? O H é o cara multiplicando aqui. Vamos pegar ele. H é esse. Quem que é o H ali? 5. Beleza? Sim. Derivada de 5x é 5. Pronto. Agora é só jogar as coisas na regra. Então vamos lá. Quem que é o gelinho? Tudo isso aqui. Quem que é o H? Isso. Mais, né, gelinha vezes H, a galinha vezes G. E o G aqui, a galinha. Beleza? Beleza. Tá bem diferente da tua resposta, certo? Sim. Pois é, bem diferente. Mas se você olhar para minha resposta, todo o processo que eu fiz parece simples, não é? Eu Uhum. só. Por que que parece simples? Que eu faço organizado, tu faz ali de qualquer jeito. Então, não faça de qualquer jeito, você vai se perder no meio da resolução. Faça organizado. Escreve a regra que tu quer abordar, né? Vamos abordar por essa regra aqui, a regra do produto. Observe quem é quem. Esse é o G, porque é o primeiro. Encontra a derivada dele. Ah, mas é uma divisão. Faz a regra do quociente. Já coloquei aqui com os risquinhos indicando as regras, derivei e já era. Agora esse é o H, derivou. Põe as pecinhas no lugar, acabou. Percebeu? A gente não pode ir para a próxima regra enquanto tu não conseguir resolver uma dessa, beleza? Então eu vou Beleza. pôr uma outra dessa para você. É, você tava com medinho ali de ser trigonométrica, né, cara? Trigonométrica é o menor dos teus problemas, tá? Porque, de novo, da mesma forma que a gente decorou que a derivada de x na n é n, x na n menos 1 nessa aula, a gente decorou isso. É fácil decorar que a derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. O que é difícil é você saber usar as regras para resolver essas coisas, ok? E lá em todos os problemas tem produto, quociente. Então, assim, trigonométrica é o menor dos teus problemas. A gente tem que saber resolver um bicho desse. Então, vamos lá. Não tem muito segredo. As contas aqui são bem tranquilas. Vai lá. X ao quadrado mais 2x
x ao cubo mais 5x ao quadrado, dividido por 2x à quinta mais um, ok? Uhum. Tá, vou te mandar o que eu fiz aqui. Tenta fazer igual eu fiz, beleza? Esses exemplos que eu te mandei, só troque os números, mas mantenha a organização. Faça as coisas embaixo do outro, dá o nome para cada coisa, senão você vai se perder, infelizmente. É, cara, qual foi a nota aqui? Pronto, te enviei.
Mandei. Acabou? Uhum. Vamos ver. Tá, você identificou o cara de cima como G, o outro é o G'. Essa aqui é a G', a derivada dele. Aqui você derivou. Muito bem. A derivada tá certa. Esse é o H, aqui tá derivado. Aí você escreveu a regra. Aí você colocou as coisas na regra, mas eu acho que você errou. Por quê? Porque você fez G'. G' é tudo isso, incluindo uma soma. Certo? Uhum. Aí você colocou a soma aqui, mas quando você tinha que multiplicar pelo H, era o G' todo multiplicado pelo H. Não apenas esse último termo aqui. Ah, tem que Então, o que que eu colocar. fiz no meu caso? Eu coloquei. Bem, aqui eu deixei fora da fração, né? Mas aqui, ou na outra folha, tinha colocado um colchete, lembra? Aqui, ó, Uhum. né? Coloquei um colchete. Você também deveria ter colocado o colchete nessa situação. Senão parece que você está, de fato, você está multiplicando só esse cara. Mas era para multiplicar todo esse cara que eu estou passando a mãozinha. É, aqui, aqui não tem esse problema, porque é um termo só. Dividido pelo de quadrado. Então você ia perder nota aí por besteira, né? Muito Uhum. bem. Então, agora, é, vamos fazer o seguinte. Vamos para. Vamos tentar resolver a tua lista, né? A gente tem meia hora. Vamos tentar fazer alguma coisa da tua lista lá. Só para dizer que a gente fez. Vamos lá. Vamos derivar esse cara aqui. Então, a gente não precisa estudar a regra da cadeia. Cosseno de x menos seno de x. Muito bem. Então, eu acho que tu já sabe o que tem que fazer aqui. Regra do quociente, certo? Tem o cara Uhum. de cima, tem o cara de baixo, regra do quociente. Só que quem é a derivada do cosseno de x? Vou ensinar para você. A derivada do. Se a tua função é o cosseno de x, a derivada é simplesmente o menos seno de x. Ok? Ok. Se a tua função for o seno de x, a derivada é o cosseno de x. Fácil desse jeito. Decorado. Ok? Ok. Sendo assim, agora eu quero que você tente resolver esse negócio pela regra do quociente, pode ser? Pode. Maravilha. Então eu acho que você vai conseguir, porque a regra do quociente você já está muito boa. Só aplicar a regra agora para essa função trigonométrica que você tem. Vamos ver se vai. Se não for, eu faço.
Mandei. Vamos ver. Esse cara, a derivada é esse. Esse cara, a derivada é este. Colocou os caras num lugar com parênteses. Nota 10. Eu Nota 10. coloquei o cosseno de x ao quadrado que tava muito redundante. Cosseno de x vezes cosseno de x. Ah, claro. Foi bem Tava legal isso que você fez. muito. Você tem que tomar um cuidado. Quando a pessoa olha isso aqui, ela não sabe se quem está ao quadrado é o cosseno de x ou é só o x dentro do cosseno, entendeu? Uhum. Coisas diferentes. Uma coisa é cosseno de x ao quadrado. Outra coisa é cosseno de x ao quadrado, entendeu? Sim, Então eu recomendo que nessa situação você coloque parênteses sempre para indicar certinho. tá bom. Vamos para a próxima. Porque de fato, o professor não tem como saber ali, né? Agora vamos ver essa aqui, cotangente. Pô, qual que é a derivada da cotangente? Eu sinceramente não lembro. Deixa eu ver. Tá, na resolução deve ter ali. Não tem problema, eu pego aqui na minha tabela. Tá bom. Vou pegar aqui. A derivada da cotangente é cossecante ao quadrado. Porque a derivada da tangente é menos, na verdade, cossecante ao quadrado. A derivada da tangente é secante ao quadrado. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, pela mesma lógica, né? Vai ser derivada desse aqui, vezes o de baixo normal, menos derivada do de baixo, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Quem que é a derivada da cotangente? Eu ensinei para você. Menos a cossecante ao quadrado de x. Repete aqui. Agora, quem que é a derivada da cotangente? De novo, menos cossecante ao quadrado. X. Note que o quadrado eu estou colocando em cima da função, não do x, para não causar aquele erro que você cometeu. Então, eu não preciso fazer o parênteses, né? Se eu escrever bonitinho. Ok? Ok. Então, ok. Agora, tá derivado, né? Tá derivado, tá derivado. Já dizia o cara do pode par. Vamos ver aqui o próximo. Essa aqui é a mais fácil que tem. Ah, esse é o x, né? A função é x, né? Porque o ln corta o e, são funções inversas uma da outra. Sobra só o x e a gente sabe que a derivada de x é 1. Acabou. Muito fácil. Agora qual que tu vai fazer? Essa aqui. Regra do produto, não é mesmo? Uhum. Então vá lá, faça aí a regra do produto. Lembra? Raiz tem que transformar em potência fracionária. Ok? Ok. Ok, então vá lá.
Mandei. Acho que. Não sei se dá pra ver que tá elevado ali, que eu escrevi os números meio grandes. Acho que dá. Ó, manda. Ah, você já fez? Tá, deixa eu ver. Era isso? Ah, beleza, deve ser derivou. É, o expoente ficou maior que a fração que multiplica. Isso não faz muito sentido, né? Não tá errado, eu entendi o que você fez, mas tá muito feio. Essa fração aqui deveria ser muito maior que o expoente, que é apenas um índice. É, mas tá certo, tudo certo. Viu? Agora você já tá conseguindo fazer a lista. Você concorda que a E é muito parecida com a C? Uhum. Então você já sabe que a resposta vai dar 1. Quem que é derivado do ln de x? Tem que decorar, tá na tabela. Não tem conta para fazer aqui, é só decorar. 1 sobre x, beleza? Tá bom. Tá na tabela, você decora. Essa g, a g é igual a, só mudou a ordem aqui. Daí aqui, essa aqui também decorar, cotangente menos cossecante ao quadrado, a gente já trabalhou com isso hoje, né? E, finalmente, essa última aqui, você sabe fazer também, é só saber quem é a derivada da secante. A derivada da secante é secante vezes tangente. Tudo isso está na tabela de derivadas, eu acho estranho você não ter uma aí aberta, né? Mas eu vou te mandar uma. Não só vou mandar uma, como vou mandar essa apostila que a gente estava usando. Pera aí. Beleza? Tá tudo no teu zap. Tá chegando de carroça, mas tá chegando. Muito bem. Então, essas aqui você consegue terminar sozinho aí como tarefa, né? Importante. Agora vamos para 2. Encontre esse negócio. O que que é esse negócio aqui? É a derivada segunda. O que que é uma derivada segunda? É derivar e derivar de novo. Né? Derivar a mesma coisa de novo. Né? Derivar a derivada, vamos dizer assim. Sacou? Então, Uhum. muito fácil, né? Vamos fazer as derivadas. Então, quem é a derivada primeira? Nossa função é y igual a seno de x. Então, quem é dy dx? É a derivada do seno. E a derivada do seno, você já sabe. Cosseno. Agora, quem é a segunda derivada? É a derivada da derivada, Que é menos seno. que é menos seno. Claro, eu tô sendo bem redundante aqui, escrevendo as coisas, né? Esses Ds aí é outro símbolo para derivada. Então, é a derivada do cosseno, exatamente. Que é menos seno. Beleza? Uhum. Se você derivar mais 2 vezes, volta pro seno. Muito impressionante como funciona. Ou seja, a derivada quarta é igual à própria função. Muito louco isso. Bem louco. Então vamos para a próxima. Uma partícula move-se ao longo de uma reta de acordo com essa equação ali. Muito bem. Então ela está numa reta, ela está andando ali com aquela equação. Pode ser, provavelmente ela está, tipo, aqui é a reta. Ela começa devagarinho, depois começa rápido, né? Porque parece que o deslocamento vai aumentando ali com o tempo, né? E T segundos. Enquanto a posição e a velocidade da partícula no instante em que a aceleração é nula. Então, o que que ele está querendo que a gente faça aqui? Ele está querendo que a gente resolva um problema de física, só que utilizando as informações de cálculo, né? Bem, qual que é a ideia da derivada? A derivada é uma taxa de variação, falei para você no começo da aula. A velocidade é uma taxa de variação também. É a taxa de variação da posição no tempo. Então, em outras palavras, a velocidade que a gente vê no velocímetro do carro é
a velocidade a derivada da posição no tempo. Em outras palavras, a velocidade, a expressão da velocidade, a equação que dá a velocidade, da mesma forma que essa equação dá a posição, é só jogar um valor de tempo ali para descobrir. Jogar o valor zero, eu vou descobrir que a posição era zero. Se eu jogar o valor 1, eu vou descobrir que a posição é 1 meio mais 4 dividido por 2. Né? Só joguei 1 no lugar do t, certo? E assim vai. A expressão da posição me dá qual é a posição em função do tempo. Agora, se eu derivar ela, eu vou ter a expressão da velocidade em função do tempo. Então, derivando vai ficar, repete 1 meio vezes 2, t2 menos 1. E agora a regra do produto, a regra do quociente de novo, porque nós temos uma divisão, certo? Uhum. Claro, tem que derivar, né? Eita, meio que acabou a folha. Deixa eu passar aqui para outra. Meu Deus, cara, é muito arquivo nessa aula, tá louco? Essa aula foi produtiva. Ó, a aula tá acabando, claro, ainda tem um tempinho, mas o negócio é o seguinte, eu acho que seria interessante a gente fazer mais uma aula segunda. Daí você vê se você quer, né, e tal. Você tá bem, tá conseguindo fazer as coisas já, mas, né, como tua prova é terça, né, talvez para ganhar mais uma confiançazinha, você viria para aula com questões que tentou fazer e não conseguiu, entendeu? Não adiantaria a gente fazer uma aula sem isso. Ó, eu falei para você que eu não gosto de simplificar, né? Mas Uhum. aqui eu vou gostar. Por quê? Porque eu já olhei que vai dar para cortar esses caras e vai sobrar só o número 1 em cima. Né? Porque se eu fizer a distributiva aqui nesse parênteses, eu vou ficar com 4t mais 4, menos 4t. Ó, então esse 4t positivo subtrai esse 4t negativo. Ok? Ok. Ficou um pouquinho mais bonito, né? Tudo isso aqui para velocidade. Então a gente já tem a expressão da posição, o próprio enunciado nos deu. Já temos a expressão da velocidade. O problema falou que ele quer saber qual é a posição e a velocidade. Legal, já temos as equações para isso, né? No instante em que a aceleração é nula. No tempo, t igual a algum valor, e nesse valor a aceleração é nula, igual a zero. Então eu preciso encontrar qual é o valor onde a aceleração é zero. Beleza? Uhum. Para isso eu preciso da equação da aceleração. E chuta, a aceleração é a derivada da velocidade. Aí você aperta o acelerador do carro para variar a velocidade, certo? Então, eu vou derivar agora o v, porque a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então vai ficar 1 mais, de novo, a desgraça. Eu já vou resumir, porque eu tô já de saco cheio de fazer essa conta. Vai ficar 4, 2, e mais 1 sobre menos 3. E é isso. É claro, posso escrever de um jeito um pouquinho mais bonito, né? Vai ficar 1 menos 8, tem mais 1 ao cubo. Ok? Uhum. Essa é a aceleração. É a expressão da aceleração em função do tempo, é claro. Em diferentes tempos me darão diferentes acelerações. Só que eu quero saber qual é o tempo quando a aceleração é zero. Eu só estou seguindo o script. Beleza? Uhum. Então eu vou pegar essa equação e dizer que é igual a zero. Eu posso passar esse para lá, faço aquela multiplicação cruzada marota, né? Vai ficar t mais 1 ao cubo igual a 8.
Eu fiz uns passinhos aqui que você pode fazer depois, né? Mas é aquela história de multiplicar cruzado, né? Aquela historinha de matemática básica. E parece que você tá bem na matemática básica. O que você não sabe mesmo é cálculo. Porque você faltou, né? Eu acho que se você tivesse ido para as aulas direito e feito as tarefas, você teria ido bem, porque você pegou bem as coisas em 2 horinhas de aula. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Como é ao cubo aqui e aqui é 2 ao cubo, né? 8 é mais conhecido como 2 ao cubo. Não sei se você sabia. Então, eu acabei de descobrir que é t igual a 1. No instante igual a 1, a aceleração é zero. Beleza? Beleza. Eu cheguei na expressão da aceleração, igualei ela a zero e isolei o t. Matemática, assim, de ensino médio. Fundamental. 1 segundo, então, no instante de 1 segundo, depois de 1 segundo, ele tem aceleração nula. Agora, se eu quero saber o que o problema pediu, que é a posição e a velocidade, é só eu pegar a expressão da posição e jogar o valorzinho do tempo. Isso vai dar 1/2 mais 4 sobre 2, 5, não, 6 meios. Não, 5 meios, nossa, imagina errar uma dessa. 5 meios é a mesma coisa que 2,5, né? Ou seja, 2,5 metros. Tá bom? Ok. Isso para posição. Agora, o que que a gente faz para velocidade? Faz a mesma coisa. Pega a expressão da velocidade e joga o número 1 nela. Nesse instante, eu sei que a aceleração é nula. Qual vai ser a velocidade? Faz a conta e descobre. Ou seja, vai ficar 1 mais 4 sobre 4, ou seja, vai ficar 1 mais 1, 2. 2 o quê? Unidade de velocidade, metro por segundo. Certo? Ok. Ok. Então tá bom, deu para fazer muita coisa na aula. Eu acho que o resto, mesmo as coisas que a gente não viu, você consegue sozinho. Até porque é, aquela matéria lá de reta tangente é uma coisa meio ensino médio também. Reta a gente aprende no ensino médio, né? Então eu acho que você consegue por conta própria. Mas caso você não consiga, eu tô aí se você precisar, beleza? Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte na prova. Qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau. Tchau. Não esquece de me avaliar lá no site. Vou mandar o link. Tá bom, pode mandar. Vou Valeu. avaliar lá. Muito obrigado.